Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Olha que bacana a nossa tela touch, fornecida aqui pela LK Solutions, um presente da LK Solutions para o canal Xadrez Brasil, para o xadrez brasileiro, né? Então muito obrigado LK Solutions e permitindo, portanto, aqui pra gente trazer análises, né, partidas históricas e tudo mais em um outro formato também, não é mesmo? E para começar aqui, para estrear a nossa LK Solutions Touch, nós vamos começar uma playlist aqui, uma sugestão aí do Matheus Machado, um abraço Matheus Machado, que sugeriu, Rafa, faz uma playlist do Kasparov antes de se tornar o campeão mundial. Por quê? Na opinião do Magnus Carlsen, o jovem Kasparov, antes de se tornar o campeão mundial, é o jogador mais interessante da história, na opinião de Magnus Carlsen, segundo esse podcast aqui, olha só. Is there something that jumps to mind? Yeah, there are several games of young Kasparov, like before he became world champion. If you're gonna ask for like my favorite player or favorite style, that's probably Young Kasparov. young Kasparov. É isso, galera! A gente vai ver então essa partida entre Garry Kasparov, que está aqui com as peças brancas e vai jogar contra o John Fedorovich, um jogador aqui muito forte no ano de 1981, e o jovem Garry Kasparov abre aqui a partida com o peão dama. O adversário dele responde com o cavalo em F6 e depois de C4 o Kasparov busca já bastante controle do centro. Nós temos aqui E6 e o Kasparov segue desenvolvendo aqui o cavalo com o cavalo em F3. B6 foi a escolha aqui do John, ele vai fazer a defesa índia da dama e com isso essa configuração. Lembra que eu já falei várias vezes para vocês? Vai fazer o fianqueto? Tem que ser o peão em E6, não o de D6, né? O de D6 você joga com o fianqueto do outro lado, né? Para compensar, esse peão aqui vai compensar aqui as casas claras que foram enfraquecidas pelo avanço do peão, beleza, galera? Então fica aí a dica, a partida seguiu aqui com A3 pelo Garry Kasparov e aqui C5, então o John Fedorovich já ataca o centro aqui do Garry Kasparov. E ele vai para uma decisão interessante, aqui o Garry Kasparov avança aqui o peão, temos aqui D5 e bispo em A6, aqui olha só, o John já ataca este peão aqui, este garoto que está aqui na casa de C4, né? O Garry Kasparov aproveita, desenvolve aqui a dama, protege o peão de C4, dá suporte aqui no centro, na casa de E4, e a partida segue com peão toma, e agora G6 foi jogado, né? Ô Rafa, por que ele não joga aqui cavalo por peão, né? Não dá pra jogar esse lance aqui, ganhar um peão? Essa turma parece que não gosta de ganhar peão, né? Mas calma aí, pessoal, aqui tem dama E4, cheque, olha só, né? E aqui então o cavalo pode até voltar, mas olha quem tá caindo lá, né? A dona torre aqui, então é complicado aqui, o Garry Kasparov já começa a trazer algumas coisas interessantes. Por isso o G6 seguiu na partida aqui pelo John, simplesmente vai desenvolver o bispo aqui em fianqueto e o Garry Kasparov comenta que esse lance é superior ao lance D6 que já jogaram contra ele. E olha o nível de detalhe, né, de Garry Kasparov, ele fala, não, esse é superior a D6 e de fato o D6 não é jogado, o lance mais jogado é G6. Aqui depois de cavalo C3, cavalo de bem em D7, as brancas podem começar a pressionar o peão aqui de D6, jogar aqui com G3, bispo G2, mas sempre vai ter a ideia de colocar o bispo em F4 e aqui as peças vão ficar um pouco confusas tentando se defender, as brancas jogam um pouco melhor, né? Então olha o nível de detalhe aqui, por isso Garry Kasparov elogia no seu livro Teste do Tempo, ele elogia o lance G6, fala que é um lance superior ao lance D6. Detalhe importante, hein? Bom, a partida aqui seguiu com o cavalo C3, o Garry Kasparov continua desenvolvendo peças, aqui nós temos o bispo em G7 desenvolvendo em fianqueto, preparou para fazer o roque, e o Garry Kasparov vai para esse plano também padrão aqui desse tipo de abertura, que é combater a longa diagonal de casas claras, G3 jogado por Garry Kasparov. Temos aqui roque, foi jogado colocando o rei em segurança, bispo G2, agora desenvolve o bispo na longa diagonal, e aqui D6 finalmente foi jogado, e o Garry Kasparov coloca o seu rei em segurança. Até aqui tudo bem, tudo bacana, torre 8 foi jogado, vamos colocar as torres aqui em jogo, torre 1 também, e dama C7 jogado aqui, que é um lance importante, dama C7, já tentaram jogar com dama em E7, a dama fica ali atrapalhando as outras peças, então a gente já tem uma melhoria aqui de dama C7 no lugar de dama E7. Garry Kasparov segue com o bispo em F4, segue com aquela pressão incômoda no peão de D6, e aqui então o John vai para essa ideia de cavalo H5, que o Kasparov comenta que esse lance ele é um pouco feio, vamos ser bem sinceros, né? Porque deixa o cavalo aqui no canto, mas
ao mesmo tempo traz boas ideias, né? Já dá a liberdade aqui para o bispo, visa retardar a ideia de jogar aqui o lance E4 das brancas e tudo mais, né? Portanto, o bispo aqui volta agora para a casa de D2 e a partida continua. Aqui nós temos agora o cavalo finalmente desenvolve aqui na casa de D7, as pretas têm que desenvolver as peças e o Garry Kasparov, nesse momento, ele vai para um plano genial, galera. Ele comenta aqui que é o seguinte: qual é o plano agora das brancas, né? Se você quiser dar pause nessa posição, tentar olhar um pouquinho essa posição e imaginar qual seria o seu plano, vale a pena, né? Tentar encontrar alguma coisa. Eu pensei aqui que eu gostaria de jogar A4. Inclusive eu fiquei pensando, sem ler o livro nessa parte, falei, vou pensar o que eu jogaria. E aí ele comenta, eu só não A4 é um plano que pode ser pensado, né, para dar suporte aqui para B5, só que depois de C4 aqui, as pretas ficam muito bem, ganham bastante espaço, né? Então o Kasparov comenta que não é a melhor das continuações, né? Então achei interessante que eu pensei no lance e o Kasparov comentou, não, esse não. Então vamos lá, professor Kasparov, qual que é o plano, né? O Garry Kasparov vai para um plano bizarro. Ele joga aqui o lance dama em A4, tudo bem, faz sentido. O computador não gosta muito, mas para os seres humanos é algo genial. Não gosta muito assim, dá como uma imprecisão, né? É algo genial. A partida seguiu com o bispo B7, o bispo atacado fica em segurança e de repente o Kasparov joga a dama para o outro lado do tabuleiro, dama H4. Qual será o plano de Garry Kasparov com esse lance, né? Então, que imaginação do Garry Kasparov, né? Por isso que foi campeão do mundo. Quem que pensaria nesse plano dama A4 seguido de dama H4? Por isso que ele é um jogador muito agressivo, ele já está preparando ataques na ala do rei. Olha que espetáculo, né? Bom, o John tá atacando na ala da dama, ele segue agora com as suas ambições aqui na ala da dama com A6, Garry Kasparov segue com torre de A em C1, fazendo aí também alguma proteção na ala da dama antes de começar a atacar com tudo na ala do rei. Aqui nós temos B5 e o Kasparov me solta aqui a mão com esse lance aqui B4, um lance bastante... ele visa acabar de uma vez por todas aí com o ataque das pretas na ala da dama, né? Então a partida segue agora com dama D8 aqui propondo trocas. No entanto, aqui cavalo B6 seria também uma possibilidade bastante interessante, com ideias de colocar o cavalo em C4, de C4 ele pode ir para E5, então ganha bastante atividade aqui para o cavalo, né? Cavalo B6 seria uma possibilidade bastante interessante. O John aqui joga o lance dama D8, propõe trocas, Garry Kasparov segue aqui com bispo G5, olha só, né? Então aqui evitando as trocas, mantendo a dama dele na ala do rei, ele quer manter a dama aí. O John segue aqui com F6, o bispo volta agora aqui para a casa de D2, e aqui F5, mais uma vez propõe a troca aqui das damas, né? Garry Kasparov mais uma vez coloca o bispo aqui em G5, a dama está atacada, e aqui o Kasparov comenta que o John tinha que jogar o lance bispo F6 aqui nessa posição, seria a melhor defesa aqui das negras jogar com o lance bispo em F6. E aqui depois de, por exemplo, E3, enfim, pode trocar também tudo, a posição fica mais equilibrada, né? Então aqui bispo F6 seria um lance importante aqui na posição, né? Mas a partida seguiu aqui com dama B6, dama B6 seguiu na partida. E o Kasparov, então, vai para uma ideia fantástica aqui na posição. Ele faz o imediato lance E4, atacando aqui o centro. Olha que bacana o que vai acontecer. Peão toma, até aqui tudo bem. E agora a torre de A em C8 aqui começa a colocar pressão no ponto de C3. Notem o bispo e a torre atacando aqui a casa de C3, né? E aqui o computador dá esse lance como um erro por conta de uma questão tática que vai existir daqui a pouquinho. O Garry Kasparov, ele comenta que nessa posição ele não estava encontrando uma maneira de atacar, de prosseguir com ataques, então ele decide repetir um pouquinho de lance, ele joga aqui com o lance bispo E3, a dama volta aqui para a casa de D8, aqui a gente vê que os dois acabaram errando, né? Bispo G5, a dama volta aqui para a casa de B6, e o Garry Kasparov então vai para uma ideia fantástica. Ele vai fazer um sacrifício de peça agora para atacar com tudo. Esse é o Garry Kasparov, é por isso que o Magnus Carlsen gosta tanto do jovem Garry Kasparov. Ele manda bala nesse lance aqui, ó. Ele manda bala nesse lance brilhante aqui, peão por F5, ele deixa aqui o cavalo, pode levar, né? E aqui é o seguinte, pessoal, vamos olhar algumas possibilidades aqui, né? Será que dá para tomar a torre primeiro e depois tomar o cavalo? Será que vale a pena? Né?
Ou será que vale a pena tomar aqui o cavalo primeiro, né? A partida seguiu com torre toma, aqui a torre com cheque. Mas por que não? Aqui você pode estar pensando, por que não? Por exemplo, bispo aqui por cavalo, né? Bom, aqui você vai trocar as torres, torre por E8, torre por E8. E aqui as brancas têm mais aqui a possibilidade de retornar a peça, né? E tem um forte ataque, continuam fazendo um forte ataque. Tá caindo aqui em D5, mas as brancas vão atacar bastante aqui na ala do rei, né? Então vamos voltar aqui, de fato não dá para jogar aqui, ó, depois do rei por F5 aqui, bispo por F3, opa, a gente viu essa variante aqui com bispo por cavalo, né? Será que torre por cavalo dá para jogar? Pô, aí não, né? Aí não. Tem uma torre desprotegida lá em 8, pode acabar aqui a partida, né? Então, realmente, a melhor continuação aqui foi como seguiu na partida depois desse lance E por F5 aqui do Garry Kasparov. A partida seguiu com torre aqui por E1 e torre por E1 e o cavalo agora tá solto aí. E olha só que legal, o John captura agora o cavalo com tempo sobre a torre. Que é isso? Garry Kasparov entregou uma peça de graça. Calma, não é bem assim. Garry Kasparov segue agora com torre D7, atacando o cavalo e já também atacando o peão de H7. G4 tá vindo, olha a complicação. Bom, aqui o John encontra um recurso defensivo, ele joga aqui a torre na casa de C4, atacando a dama, e o Kasparov dá um passo para trás e mantém a dama na coluna H, aqui mantém o ataque na ala do rei. Que espetáculo, né? Você fala assim, acabou de sacrificar uma peça e ainda faz um lance defensivo, né? Será que vai dar boa isso? Vamos ver como segue aqui a partida. Bispo C8 foi jogado. Os computadores apontam que a melhor defesa aqui viria com o cavalo em posição. Mas o Garry Kasparov tem aqui uma combinação feroz, fantástica aqui nessa posição. Garry Kasparov segue com F por G6. F por G6, permitindo o cavalo de D em F6, o bispo tá atacando a dama e o Garry Kasparov joga agora bispo por cavalo. Pega minha dama se você for valente, né? Pega minha dama se você quiser. E aqui não dá para capturar a dama. O checkmate seria imediato, né? Se bispo por dama, imediatamente aqui torre E8 entregaria checkmate, né? Nota aqui a cooperação entre o peão e o bispo tirando as casas de fuga aqui do rei, hein? Por isso a partida seguiu com bispo por F6, olha aí que bacana. E agora o John não captura aqui a dama em H3 e sim segue com cavalo por F6. A gente viu que levaria checkmate, cavalo por F6, portanto seguiu na partida. E agora o Kasparov simplesmente segue com peão, toma com cheque. E olha o problema que o John tem aqui, ele já tá completamente derrotado, né? Se ele jogar um lance como rei H8, o Kasparov tem várias maneiras de prosseguir. Uma muito forte seria jogar com dama em H6, ameaçando todo tipo de checkmate aqui na posição. Ameaçou lá em F8, ameaçou aqui em G7 e não tem como defender uma posição como essa, né? Nem que se jogue aqui o lance torre G4 para segurar a casa de G7. Aqui você pode finalizar tranquilamente aqui com dama em F8 e good game, né? Aqui acabou a partida, a torre tem que voltar, peão toma, traz outra dama, o cavalo toma e o checkmate está chegando aí, vai chegar rapidamente, né? Notem que o bispo está controlando a casa de G7, mas aqui é muita peça indo para cima do rei, o checkmate chegará e não tem como evitar, né? Por isso aqui então, seguiu com G por H7, não rei H8 e sim rei em F8, atacando a torre, mas agora o Kasparov faz o seguinte, se uma dama é boa, as duas são melhores ainda, né? Traz outra dama aqui para o jogo, é surpreendente que o adversário ainda fez esse lance, né? Ele tá querendo jogar, o Kasparov não era o campeão do mundo ainda, né? Então aqui jogou esse lance, mas depois de dama G7, simplesmente o John Fedorovits abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui vai perder muito material. O rei tem que disparar aqui, ó. Rei D8, por exemplo, tá vindo aqui a dama dando cheque. Tudo bem, o cavalo consegue cobrir. Aqui o cavalo volta para cobrir, mas aqui você pode continuar de diversas maneiras, né? Uma maneira bem forte é colocar a dama aqui em G5, tentar desviar aqui a defesa do cavalo e se tentar proteger aqui com o rei D7, olha quem chega aqui para estragar tudo, o bispo aqui em H3, esse cavalo aí tá caindo, né? Rei C7, dama por E8 e por aí vai com checkmate por ver. Ah, mas tá caindo aqui, ó. Tudo bem, vai levar mate em 2 aqui, ó. Dama de G em E7. Teria que voltar aqui o bispo e aí checkmate, né? Então realmente não tem como prosseguir. Por isso que aqui depois de dama G7 cheque, o John Fedorovits abandonou. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos ver o relatório aqui do chess.com. A precisão aqui, olha só. Vamos voltar aqui, olha só.
88% de precisão aqui para o Garry Kasparov, 77% de precisão para o John, e a gente vê que o Kasparov fez o seu lance brilhante. Olha aí, vamos finalizar o vídeo com esse lance brilhante, peão toma, né? Garry Kasparov, jogador agressivo, admirado por Magnus Carlsen, e a gente vai seguindo partidas desse jovem Garry Kasparov antes de se tornar o campeão do mundo nessa playlist, tá bom? Muito obrigado, LK Solutions, mais uma vez aqui pelo novo formato, muito obrigado.